Se você tem a sua Bíblia, eu vou pedir para que você a abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E tendo encontrado, eu vou pedir para você inclinar a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, que honra estarmos diante de Tua face santa nesta manhã, para ouvirmos a Tua palavra. Este é o Teu povo, a Tua igreja, Teu corpo na terra. São reconhecidos pelo Teu nome. Seu coração, nele Cristo habita, e nele o Teu Espírito reina. Mas como estamos enfermos, nós precisamos de uma renovação diária da Tua graça e da Tua misericórdia, para a gente ser o que a gente precisa ser, para a gente fazer o que a gente precisa fazer. E a Tua palavra nos impulsiona na direção correta, e neste momento nós a temos aberta no nosso colo, e pedimos, através de Tua graça e segundo as Tuas promessas, que o Senhor encha este lugar com a Tua presença. Que este recinto seja marcado pela descida do Deus Todo-Poderoso que decidiu habitar no meio do seu povo. E que ao deixarmos este recinto, tenhamos a clara certeza de que estivemos na presença do Deus Todo-Poderoso que nós invocamos agora. Fala com a tua igreja, a despeito dela e a despeito do mensageiro. Nós oramos não porque merecemos, Pai, mas porque nós precisamos, e Tu és um Pai cheio de misericórdia, que tem prazer em ouvir as nossas orações. Então, por favor, responde, desce, fala com a gente, nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Versos 11 a 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, verso 12, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. E o verso 13 complementa, não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo recupera aqui a memória da história do povo de Israel. E ele justifica a recapitulação que faz de parte dessa história ao dizer: estas coisas foram escritas para que a gente possa conseguir suportar o que está para vir. O apóstolo Paulo sugere neste capítulo que a gente precisa investigar a história do povo de Israel e aprender algumas das lições que eles nos deixaram. E eu espero ao longo dessa semana que a história desse povo sirva para nós como estímulo e advertência, para a gente poder suportar o que está vindo aí pela frente. Eu fiz uma pesquisa, não tão profunda, mas também não diria superficial, sobre algumas das tentativas da igreja ao longo dos últimos 130, 150 anos, de chamados que a igreja fez oficialmente através de sua liderança mundial para um reavivamento da piedade cristã, que segundo Ellen White é a nossa maior necessidade. Eu descobri que em 1924, um presidente chamado J.E. Fulton, ele fez um chamado à igreja e a conclamou. Isso fazia 9 anos que a serva do Senhor havia descido à sepultura, e ele fez um chamado à igreja a um reavivamento e uma reforma. Nas publicações oficiais da igreja, eu fui encontrar uma outra tentativa como essa, apenas na década de 70, em 1975, por Robert Pearson.
ele também fez um chamado à igreja, dizendo que embora a igreja estivesse avançando em muitas áreas, na área educacional, na área hospitalar, as nossas instituições, o avanço em territórios não penetrados, ele dizia que sem a ajuda do Espírito Santo seria impossível completar a missão. Isso disse ele em 1975, dizendo à igreja: nós precisamos consagrar a nossa vida e buscar um reavivamento da primitiva piedade cristã. Na década seguinte, 13 anos depois, em 1988, foi a vez de Neil Wilson, o pai do atual presidente da Conferência Geral. E esse também disse: nós precisamos de um reavivamento. Isso foi no final da década de 80. E em 2011 é possível que alguns de vocês lembrem. Isso estampou a capa da revista Adventista, isso chegou como um documento a todas as igrejas na divisão sul-americana, e era um apelo ao reavivamento e à reforma. Isso foi em 2011, alguns de vocês devem lembrar. Este documento foi produzido pela Associação Geral, ele foi estudado, lido em cada uma das suas reuniões, desde a sede mundial da igreja, nos escritórios regionais em suas divisões. As uniões trabalharam esse documento com seus pastores, as associações fizeram isso e os pastores trouxeram isso à igreja. Eu estava em Brasília quando esse documento foi produzido e eu me lembro que eu usei esse documento e disse à minha igreja: é a hora de nós buscarmos um reavivamento para que Deus possa cumprir as suas promessas. E quando eu li esse documento e estudei esse documento com a igreja, quando eu fiz um retiro e levei minha igreja para estudar isso num final de semana, e a gente leu isso, e a gente trabalhou nesse documento, o meu coração, eu me lembro, isso já fazem 14 anos, o meu coração se encheu de uma profunda ansiedade, e eu disse: puxa vida, que momento extraordinário. E aquele foi um ano, em 2011, início de 2012, aquilo foi uma onda, a igreja falava disso, a igreja orou sobre isso, a igreja foi chamada a atenção nessa direção. Mas eu temo dizer, e o pastor Ted Wilson, encerrando já o seu terceiro termo à frente da igreja, eu temo dizer que este assunto já alcançou o seu ápice há alguns anos, e quem sabe alguns de nós já não refletimos um pouco sobre isso. O pai de Ted Wilson, Neil Wilson, em 1988, ele reconheceu quando disse: nós precisamos falar com a igreja e promover na igreja um reavivamento, mas ele reconheceu num documento oficial que isso não vem por voto de comissão, que isso não é resultado de um concílio, isso acontece na vida diária, nos negócios do dia a dia e nos nossos momentos a sós com Deus. Eu espero que essa semana você tenha um momento com Deus e que algo possa começar dentro de você nessa semana. O apóstolo Paulo disse: nós precisamos aprender com a história desse povo. E eu quero levá-los nesta manhã a considerar um episódio que vai servir como um pano de fundo e vai servir como uma base para a nossa semana. Nós vimos que o apóstolo Paulo disse: temos que aprender com essa gente, para a gente não cometer os mesmos erros. Temos que aprender com essa gente porque o fim se aproxima e nós vamos precisar nos consagrar a Deus. Pois bem, eu vou convidar você a ir até o capítulo 17 do livro do Êxodo, lá dentro do Pentateuco. Se você tem um mínimo de familiaridade com as Escrituras, você vai lembrar deste episódio. Ele marca um momento entre a saída do Egito e a chegada em Horebe, ou a chegada no momento do Sinai, antes de eles tomarem posse da terra prometida. Capítulo 17, o verso 6, nós lemos assim: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Os capítulos 15, 16 e 17 do livro do Êxodo é um festival de incredulidade. Você vê o povo reclamando de um jeito
que quando você lê, dá vontade de pegar essa gente pelo pescoço. Porque se você conhece um pouquinho da história do Êxodo, você vai lembrar que Deus deu sinais e maravilhas quando arrancou o seu povo do coração do Egito, dizendo: eu vou fazê-lo subir a uma terra boa que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando Deus faz isso, Ele faz com requintes de majestade e glória, porque cada uma das pragas que foram arremessadas contra o Egito era um jeito de Deus dizer que não havia outro Deus igual a Ele, que tudo aquilo era uma loucura, todo aquele conjunto de divindades egípcias era uma completa insanidade. Cada uma das pragas atingia uma divindade egípcia, e Deus estava reorganizando a lógica lá, porque a lógica que imperava era a seguinte: se o Deus de vocês, que vocês dizem ser único, Criador dos céus e da terra, fosse de fato um Deus verdadeiro e poderoso, como vocês assim afirmam, por que vocês estariam na condição de escravos nos servindo? Então os egípcios não apenas viam uma condição de senhor e escravo, mas viam um duelo da divindade, como se os deuses do Egito fossem mais poderosos do que o único Deus dos hebreus. Mas quando Deus lança as pragas sobre o Egito, cada uma delas atingia a divindade egípcia. E Deus dizia: deixa o meu povo ir. O Nilo, as rãs, os piolhos, as feridas, o gado, a saraivada, a claridade do sol, o fogo e, por último, a própria divindade na figura do faraó e do sucessor do trono. Foi uma surra. Deus estava dizendo: não há ninguém igual a mim. Eu dei um tempo na minha misericórdia, eu dei um tempo na minha longanimidade, mas agora é a hora de eu levar o meu povo para o lugar que eu prometi que seria a herança deles. Tudo isso aconteceu diante dos olhos daquele povo. Como se não bastasse, Deus os guia pelo caminho do deserto, e quando eles acampam diante do mar, não havendo nenhuma possibilidade ou rota de fuga, o exército do faraó enfurecido vem atrás, e o povo ali diz o seguinte: teria sido melhor se a gente não tivesse saído de lá, como se não houvessem sepulturas no Egito, você trouxe a gente para morrer aqui. Eles se desesperaram, e você deve lembrar que a coluna que os guiava e a nuvem se desloca para a retaguarda do acampamento, impedindo o avanço do exército, e diante dos olhos de todo aquele povo, o mar se abre como duas paredes, e eles cruzam aquele mar em terra seca. Tudo isso aconteceu diante dos olhos deles. A minha pergunta: depois de tais manifestações de poder, como é que eles dizem o que disseram aqui no capítulo 17? Eu li para você o verso 6, mas o verso anterior diz assim: está realmente o Senhor no meio de nós? Foi isso que eles disseram. Com a nuvem sobre a cabeça que os guiava e os conduzia. Depois de terem atravessado o mar e terem visto as pragas, eles disseram: está de fato o Senhor no meio de nós. Isso foi um ato de profunda incredulidade. E diante da falta de água, Deus orienta Moisés: bate na rocha. Meus irmãos, saíram de lá 600 mil homens adultos. Os números mais conservadores projetam que não menos de 2 milhões de pessoas estavam caminhando pelo deserto, saindo do Egito em direção a Canaã. Era muita gente. Então, quando você lê este episódio que saiu água da rocha, não ache que é uma daquelas bicas de beira de estrada, quando a gente está viajando a gente vê, e não. Foi muita água para atender milhões de pessoas, milhares de pessoas. Foi muita água, água em profusão. A água jorrou da rocha para atender todo aquele acampamento. Foi um ato extraordinário de Deus. E Deus disse a Moisés: dê ao povo, bata na rocha. Pois bem, eu vou pedir para que você agora dê um salto até João capítulo 7. Haviam 3 festas principais em Israel, que um bom judeu não poderia faltar. E em João capítulo 7 você vê a ida de Jesus a uma dessas festas. Havia toda uma expectativa
em relação à ida de Jesus a Jerusalém naquele ano. Ele já era uma figura relativamente conhecida. As histórias dos seus milagres se multiplicavam. E havia na cidade uma expectativa traduzida numa pergunta: será que ele vem? Jesus manda os discípulos a Jerusalém na sua frente. E ele fica para trás e faz a caminhada sozinho. Faz a sua jornada sozinho. E ele chega em Jerusalém sem ser notado. Isso não era difícil. Você sabe que eles usam aquele talit, aquele pano sobre a cabeça. E facilmente uma pessoa, para se cobrir do calor ou do frio na sua caminhada naquele período, ele poderia colocar aquilo sobre a cabeça, deixando apenas os olhos ou parte do nariz para fora. Então Jesus faz essa caminhada até Jerusalém sem ser notado. Provavelmente ele acompanha algumas das caravanas, provavelmente ele ouve algumas das conversas nas estradas de acesso a Jerusalém, e ele chega em Jerusalém no último dia da festa, no momento mais importante da festa, e ele entra no pátio do templo também sem ser notado. E o que acontece está registrado no capítulo 7, eu vou chamar a sua atenção ao verso 37 e ao verso 38. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olhe para mim, esta cerimônia, ela tinha o objetivo de levar à memória do povo este episódio em Horebe que nós lemos em Êxodo capítulo 17. Era uma cerimônia que se repetia a cada ano no calendário judaico, para que o povo entendesse que Deus os havia guiado no deserto em direção àquela terra que eles possuíam. E para se lembrar desta cerimônia, o sacerdote de plantão, ele fazia algumas coisas. E nesse horário do pôr do sol, os que estavam na escala de trabalho acendiam tochas que estavam afixadas nos limites do muro, no pátio dali do templo. Um muro de mármore branco e que refletia aquelas tochas que eram acesas. Estas tochas eram acesas num ato muito sublime, para lembrar daquela coluna de fogo que guiou o povo no deserto. Mas nesse momento, depois de acesas as tochas, o sacerdote de plantão, com um jarro de bronze, com água do tanque de Siloé, diante de toda a multidão no pátio do templo, ele derramava essa água num recipiente, que era utilizado ali no ofício diário, diante de toda a assembleia. Neste exato momento, quando toda a atenção do povo se volta para o episódio em Horebe, Jesus se dá a conhecer no meio daquela gente, e ele usa estas palavras aqui: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está atribuindo a si as prerrogativas do grande Yahweh, que havia sustentado o povo no caminho do deserto, e todo mundo sabia o que ele estava fazendo. A serva do Senhor diz que a divindade irradia de sua humanidade e ninguém ousa questionar as suas palavras. Pois bem, não deveria ser uma novidade para ninguém que estava ouvindo isso daqui. E eu vou pedir para você sair bem rapidinho. Marque essa página, nós vamos voltar nela agora. Mas eu vou pedir para você ir até o profeta Isaías, no capítulo 12. Marca aí João 7, mas eu vou pedir para você Isaías capítulo 12. E em Isaías capítulo 12, eu queria chamar a sua atenção ao verso 3, onde diz assim: com alegria vocês tirarão, que diz aí a tua Bíblia? Água, do quê? Das fontes da salvação. Vá até o capítulo 44 do mesmo profeta, por favor. Isaías 44, também o verso 3. Na minha versão, eu leio assim: porque derramarei, que diz aí? Água sobre quem? Sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Olha aqui, derramarei o quê? O meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora, por favor, vou pedir para você dar um salto até 1 Coríntios capítulo 10. Lembra o primeiro texto dessa manhã? Você lembra que o apóstolo Paulo falou: a gente tem que aprender com a história daquele povo? Pois bem, repare, nós lemos os versos 11 a 13, agora eu vou convidar você a observar o verso 4 do capítulo 10, o mesmo capítulo 10. Ele está lá falando
E recapitulando parte da história, ele diz assim, ó: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Que diz aí o final do verso na sua Bíblia? E a pedra era Cristo. Então olhe para mim, Isaías 44 me diz que Deus derramaria água sobre o sedento, e aí na sequência diz: vou derramar o meu espírito. Ou seja, na perspectiva de Isaías capítulo 44, essa água que Deus disse que derramaria sobre o povo era o quê? Era o quê? Era o Espírito Santo. E agora Paulo está dizendo que a pedra é quem? Que a pedra é Cristo. Então quando Cristo diz, agora volte a João capítulo 7, quando Cristo diz assim: derramarei água, ou melhor, quem tiver sede, quem quiser, ele diz: quem quiser beba, porque do seu interior eu vou dar essa água viva. Eu li para você o verso 37 e 38, e me permita ler o 38, e aí eu vou avançar no 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39, isso ele disse a respeito de quem? Que diz aí a tua Bíblia? Do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Olhe para mim, os símbolos que são utilizados, a advertência de Paulo dizendo: aprenda com a história. Nós vemos aqui uma grande lição que nós precisamos aprender. No episódio do deserto, que Paulo nos exorta dizendo assim: aprendam com eles, nós vemos uma lição para a igreja, onde Cristo é a rocha e o Espírito é a água. João, quando dá essa nota explicativa, já fazia quase 60 anos que Jesus tinha morrido, e ele se vê forçado quando escreve o seu evangelho, quando ele relata o episódio no pátio do templo, ele diz: Jesus estava falando do Espírito Santo. João dá uma explicação, ele não apenas narra o que aconteceu no pátio, mas ele dá uma explicação. Ele estava falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo até aquele momento não havia sido dado. Não que o Espírito Santo não agisse, mas era uma força represada. Mas aí João diz assim: porque até aquele momento Jesus não tinha sido glorificado. E a minha pergunta para você é: em que momento Jesus foi glorificado? Ele disse em algum momento que ele glorificaria o seu Pai, e ele glorificou o seu Pai na cruz do Calvário. O que acontece aqui, meus irmãos? Primeiro a rocha é ferida, depois a água jorra. Primeiro Cristo precisou ser ferido, para que depois Deus o Pai pudesse derramar sobre a sua igreja o Espírito Santo com uma força jamais testemunhada. O episódio em Horebe traduz uma realidade muito superior a apenas aquele episódio em Horebe. Aquele momento, naquela rocha, o povo bebendo aquela água, traduz uma realidade muito superior àquele momento. Era uma coisa relacionada a mim, a você e a trajetória da igreja. Sabe por quê? Eles foram libertados do cativeiro egípcio. Mas eu faço aqui uma pergunta e a resposta é óbvia. Quando eles foram libertados do cativeiro egípcio, eles entraram automaticamente na terra prometida? Responda para mim. Entraram automaticamente na terra prometida? Não. Responde para mim, o que havia entre a saída do Egito e a terra prometida? Diga para mim, o que havia lá? Havia um deserto. Você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Ele já quebrou as correntes do pecado que aprisionavam você? Ele olhou para o seu coração depois que você decidiu: eu entrego a minha vida ao Senhor. Ele tomou você como propriedade dele. Você pertence a Jesus, salvo pela graça e a justiça de Jesus. Isso já aconteceu com você? Sim ou não? Minha pergunta: você já habita na terra prometida? Ou você, como eu, está aguardando o momento em que Ele vai nos levar para casa? Pergunta: o que há entre o dia em que você foi libertado das cadeias e do cativeiro do pecado e o dia que você vai receber a herança entrando na terra prometida? O que há no meio desse teu caminho aí? E por que cargas d'água?
qual a razão, qual o motivo de alguns de nós estarmos tentando sair pelo meio do deserto em direção à terra prometida sem água? Por que alguns de nós estamos nos enganando, achando que a gente vai conseguir chegar no nosso destino final sem água? Sabe o que acontece com uma pessoa desidratada? Ela começa a sofrer muitos danos. Ela desenvolve alguns sintomas. Uma pessoa desidratada caminhando no deserto, sob um sol escaldante, seus lábios começam a ficar ressequidos, a sua boca fica seca. Uma pessoa desidratada tem seus lábios secos e sua boca seca, e uma pessoa assim não consegue louvar direito. Uma pessoa sem o Espírito Santo tentando fazer sua trajetória em direção à terra prometida não consegue louvar direito, porque seus lábios estão rachados. Ela só consegue resmungar. Ela consegue apenas reclamar. Ela reclama. Ela reclama porque suas expectativas não estão sendo atendidas. Ela reclama porque dentro do coração dela ela sente algumas necessidades e as pessoas parecem não perceber. Ela reclama dos seus irmãos. Ela reclama da liderança da igreja. Ela reclama do pastor. Ela reclama porque ela sente necessidades, algumas dessas necessidades legítimas, mas parece que ninguém percebe na dor dela. Ela não consegue mais, de seus lábios, expressar palavras de gratidão e de louvor, porque ela só consegue gemer. Essas são as pessoas que tentam fazer a travessia sem o Espírito Santo, sem a água. Uma pessoa desidratada, ela começa a perder tônus muscular, porque seus músculos precisam de hidratação. Ela começa a sentir cãibras, ela começa a sentir espasmos, o seu ritmo na caminhada começa a diminuir. Uma pessoa desidratada não consegue manter o passo adequado para chegar no seu destino. Assim é aquele cristão que tenta ir em direção ao céu sem o auxílio do Espírito Santo. E você começa a ficar para trás. A igreja vai avançando e você vai ficando para trás. Você não consegue ir no passo da igreja. E você inclusive às vezes reclama porque a igreja não vai no seu passo. Como se a igreja tivesse que se adequar à sua desidratação, quando na realidade, se você for com a igreja, existe suprimento e existe água, para você conseguir manter o passo, para você conseguir manter a marcha. Quando você olha para esses bancos aqui, é possível que você lembre de algumas pessoas que estavam caminhando ao seu lado nos últimos anos, e elas não estão mais aqui, porque elas ficaram pelo meio do caminho, desidratadas, elas pararam de caminhar em direção ao céu. E isso é um sintoma de uma pessoa que passa a fazer a caminhada sem o auxílio do Espírito Santo. E se você não ora pelo Espírito Santo, se você não anseia pelo Espírito Santo, se você não clama pelo batismo do Espírito Santo, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente você ficará também pelo caminho. É inevitável. Você não chegará lá por suas próprias forças, mas pela graça de Deus. E a graça de Deus, extraordinariamente, ela se manifesta numa vida onde a pessoa tem o Espírito Santo guiando e governando o seu coração. Não fique pelo caminho, não tente chegar lá sem água, é impossível, impossível. Uma pessoa desidratada, ela começa a ter miragens no deserto, ela vê coisas que não existem, ela vê problemas onde não tem, ela se ilude com as miragens do caminho. E ela jogada no chão, com os lábios rachados, as pernas doendo, sem força e sem vigor, ela não consegue mais avançar
Então ela vê coisas que não existem. Ela vê problemas onde não tem. E se eu fosse descrever para você outros sintomas da desidratação, você encontra paralelos na vida de muitos cristãos que tentam ir para o céu por suas próprias forças. Ninguém chegará lá por suas próprias forças. Ninguém. Você precisa dessa água que Jesus ofereceu. Quem quiser. Interessante, porque é nesses termos que a gente vê a Bíblia fechando as suas considerações. Vá até a última folha da Bíblia, por favor. Até a última folha da Bíblia, o último capítulo, desfecho de tudo, em Apocalipse capítulo 22. E eu convido você a dar uma olhada no verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem o quê? Que diz aí a tua Bíblia? Sede. Venha, e quem quiser, de graça receba o quê? A água da vida. Esse é um tema bíblico. Jesus está oferecendo a você. E se você disser a Ele nessa manhã, eu já não tenho mais forças, eu já não tenho mais fôlego, talvez a semana de oração desse março de 2025 encontre você jogado no meio do deserto. Você não sente que tem mais força nem para se levantar. A boa nova é que Jesus está cruzando o seu caminho hoje pela manhã. Sabe o que Ele fará? Num gesto seu, numa expressão de vontade sua, exercendo a sua liberdade, porque se o Espírito está agindo dentro de você, e se nessa manhã você entende assim, Ele está descrevendo a minha vida, esses sintomas são meus, eu consigo perceber algumas desses sintomas na minha vida, e talvez você pense assim, eu preciso de ajuda. Sabe o que Cristo fará se você der autorização a Ele nessa manhã? Ele vai sentar nesse chão empoeirado da sua vida. Ele vai colocar a sua cabeça no colo dele. Ele vai fazer um afago nos seus cabelos. Ele vai sussurrar nos seus ouvidos dizendo, ei, cheguei, eu estou aqui. Como você, por sua desidratação, não vai conseguir beber muita água, então Ele vai com seus dedos molhar os teus lábios. Ele vai numa proporção que você consegue aguentar pelo teu estado agora. E isso pode variar de você para o outro que está sentado aí do seu lado. Os graus de desidratação podem ser diferentes. Então, baseado na tua experiência, assim Ele fará. E tem gente tão desidratada, tem gente tão desfalecida, que não vai poder aguentar essa semana mais do que poucas gotas. Então Ele vai molhar a ponta dos seus dedos, e Ele vai umedecer os teus lábios, Ele vai colocar um pouco de água na sua língua, quem sabe com o seu cântaro, Ele vai colocar um pouco de água para você fazer um bochecho, isso vai lhe trazer um pouco de esperança. Quem sabe outros, numa condição um pouco melhor, terão condições nessa semana de dar algumas goladas, vão conseguir beber um pouco mais, vão conseguir absorver um pouco mais, mas Jesus tem a paciência de tomar você no colo, de colocar você assentado, e em algum momento erguer você, para que apoiado em seus méritos, em sua força, em sua justiça, você retome a sua caminhada, agora devidamente hidratado. Nossa maior necessidade é o Espírito Santo, e a travessia do remanescente, entre a saída do Egito e a chegada na terra prometida, ela só se dá pelo auxílio e pela força do Espírito Santo. Minha pergunta para você nessa manhã: você está precisando de água? Você teria coragem de reconhecer, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Você gostaria de dizer a Deus nessa manhã: me batiza com teu Espírito, me dá na medida que eu posso suportar, mas por favor, me dá dessa água, porque a Bíblia diz, quem quiser,
quem quiser. Sabe? Você não merece. Eu não mereço. Ninguém merece esse dom extraordinário. Ninguém. Mas esse dom não é dado a quem merece. Esse dom é dado a quem precisa. O Espírito Santo, ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo vem numa medida para reavivar. E depois, mais tarde, ele vem numa outra medida para dar poder. Talvez o que você precise nessa semana seja um reavivamento da primitiva piedade cristã. Pergunta: você teria coragem de dizer hoje pela manhã e de reconhecer: Senhor, me dá dessa água, eu preciso. Me perdoa, porque em minha presunção eu estou tentando caminhar sem o auxílio do Teu Espírito, mas me batiza hoje, aqui, agora, por Tua graça e para a Tua glória, hidrata a minha vida. Você teria a vontade, o desejo? Eu vou orar. E se assim você desejar, no meio dessa oração, você pode colocar-se em pé. Deus leva muito a sério a decisão que os seus filhos tomam. Deus leva a sério, porque Deus, ele é gentil. Ele não vai levar ninguém de arrasto. Ele não vai levar ninguém pelo pescoço. Ele não vai levar ninguém para morar com ele que realmente não queira. Ele vai levar aqueles que responderam favoravelmente a um convite seu. Eis que eu darei de graça da água da vida. A água da vida. Deus amado, estes são os teus filhos, que nesta manhã ouviram a tua palavra. O teu servo feriu a rocha há mais de 3.000 anos. E no episódio em Horebe se estabelece um paradigma. Não fosse Cristo ter sido ferido, não fosse sua carne ter sido rasgada, e ele ter adquirido com seu próprio sangue, o Espírito Santo não poderia ter sido dado à igreja, tal qual ele foi dado. Jesus comprou o direito de derramar sobre a igreja o Espírito Santo nessa intensidade. Ele adquiriu esse direito através do seu mérito, da sua justiça e do seu sangue. Como nós nos atrevemos a apreciar esse dom de maneira tão desleixada? Nada é tão necessário e tão precioso quanto o Espírito Santo para a igreja, até ela encontrar-se com o seu Senhor. E muitos de nós vivemos os nossos dias como se pudéssemos fazer a caminhada por nossas próprias forças. Quantos de nós deixamos de orar pelo Espírito Santo? Quantos de nós não oramos pelo batismo do Espírito Santo? Não refletimos em sua obra e não sentimos a necessidade dele em nosso coração? Deus nos perdoa. O Senhor chamou a nossa atenção na manhã deste dia. E parte dos teus filhos está aqui em pé. Honra, por favor, Pai, a decisão deles. E desça em profusão. Que Jesus Cristo, através de seus méritos, faça jorrar o seu Espírito sobre a igreja da Boa Viagem nessa manhã, para a tua glória, Pai, para a tua glória. Encha-nos com o teu Espírito e usa-nos para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.